Bom dia, caro aluno! É uma alegria estarmos reunidos novamente para juntos trilharmos o caminho do conhecimento na disciplina de filosofia. Hoje nós falaremos sobre linguagem e pensamento, capítulo 4 do nosso livro, que nós temos como referencial teórico, nosso livrinho de filosofia, página 44, certo? Hoje, para melhor explicar nossa aula, eu vou estar acompanhando os textos pelo livro. Você pode estar fazendo o mesmo em sua casa. Então, inicialmente, o nosso livro traz uma imagem sobre a tropa de elite. Nela, nós temos uma figura peculiar de expressar uma forma diferenciada de uma visão de mundo. Então, nós temos um senhor de idade que porta um pedaço de madeira em sua mão, metade de um tambor de 200 litros, simbolizando um escudo, usa um capacete de moto, utilizando ele como se fosse um capacete daqueles que são de guerra, né? Então, nós temos aí a construção de um personagem de forma não verbal, né? Nós temos aí uma imagem em si. E quando nós, seres humanos em si, indivíduos com suas peculiaridades, olhamos para a referida imagem, cada um de nós pode interpretá-la de uma forma diferente. Então, parte daí o princípio em que a linguagem, segundo os estudiosos, é uma função inata que permite ao indivíduo simbolizar o seu pensamento e decodificar o pensamento do outro. Desta forma, o que é a linguagem? A linguagem, ela é um instrumento que nos permite pensar e comunicar o pensamento, estabelecer diálogos com os nossos semelhantes e dar sentido à realidade que nos cerca. Então, através da linguagem, nós podemos nos expressar desde pequenininhos. Ao longo do tempo, nós, indivíduos que nascemos em uma sociedade, nós construímos a nossa linguagem de acordo com o meio em que nós vivemos. Não é à toa que cada indivíduo, dependendo de sua localidade em que nasceu, ele adquire diferentes formas de se expressar, características geralmente de sua região. O interessante é que quando nós falamos de linguagem, nós nos lembramos inicialmente daquela linguagem que nós estudamos na disciplina de língua portuguesa, linguagem verbal e não verbal. Tem tudo a ver com o nosso conteúdo, porque a construção do pensamento humano, ela acontece de forma concomitante com a construção da linguagem. A linguagem, desta forma, é responsável por instigar o nosso pensamento sobre o mundo ao qual nós vivemos, sejam sensações, desejos e etc. Contanto, vale salientar também que, desde pequenos, nós construímos a nossa linguagem e nem sempre essa linguagem ela é verbal. Vale salientar que quando nós somos crianças, nós utilizamos dos gestos para nos expressar. Os balbúcios, os olhares, o choro, são exemplos de formas com que a criança consegue expressar-se e passar uma mensagem a seus pais. Desta forma, é interessante que nós saibamos que essa característica peculiar da linguagem permite que nós, indivíduos inseridos em uma sociedade, possamos
traçar e construir as nossas capacidades psíquicas. Falando ainda de linguagem, é importante que nós saibamos a importância da figura do signo neste contexto. O sistema de signos, ele começou a ser, de certa forma, estudado pelo filósofo Charles Sanders, que estudou a capacidade que um signo tem de repassar mensagens. Então, voltando aqui para o exemplo da criança. O choro de uma criança, ele pode, com certeza, trazer por trás de si vários significados. De certa forma, o choro ele não é verbal, porém, ele traz em sua significância vários significados que podem substituir significados que por muitas vezes poderiam ser verbais. Por exemplo, uma criança ela pode chorar por estar sentindo fome, por estar sentindo dor, alegria, tristeza. Então vai depender muito do contexto em que ela está inserida no momento. Porém, o signo ele traz esta particularidade, essa peculiaridade. Sanders, que é um filósofo, né, que defende signos, ele destaca que o pensamento humano ele funciona como uma sequência lógica de signos, ou seja, a mente humana ela traça as suas ligações psíquicas como forma de interiorizar-se por meio dos signos. Desde pequenos, nós estamos associando estes signos a estas formas. Então, por exemplo, quando nós estamos formando a nossa linguagem, nós sempre temos uma imagem associada a determinada palavra. Tipo, se eu vou aprender o que é uma bola, primeiro eu tenho que ver o que é uma bola, tenho que ver a funcionalidade dessa bola. Então, ela passa a ser um signo. E o seu significado, ele traz para a gente as características necessárias para que o nosso cérebro possa absorver a significância. E assim, nós construirmos o nosso pensamento baseado nesta linguagem. Para concluirmos, é interessante que nós possamos realizar a leitura do nosso livro, que começa na página 44 e termina na página 46. Nela nós teremos também a biografia de Charles Sanders, que é de suma importância para a melhor compreensão do nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado da aula e que em seguida vocês possam realizar as atividades propostas.